Olá, galerinha do meu canal, tudo bom com vocês? Aqui quem tá falando é o professor Lucas Cabral e estou aqui para aplicar mais uma aula aqui no canal Nilu Professores de História. Hoje vocês irão aprender sobre uma das revoltas nativistas, ou seja, nós iremos ao longo do tempo aí colocar alguns vídeos sobre as revoltas nativistas. Revoltas nativistas, tenha calma que nós vamos compreender sobre isso. Primeiro, lembrando, se você ainda não é inscrito, meu caro, se inscreve aqui no nosso canal, senta o dedo aí no sininho de notificações, para poder tá chegando mais vídeos para vocês. E nem sempre o YouTube lembra, beleza? Mas se ativar o sininho de notificação, você vai estar sempre recebendo vídeos novos aí do canal. Curta, dê aquele like, aquele joinha, compartilhe com todos os seus amigos. E sem mais delongas, vamos para a aula que está chegando por aí. Roda a vinheta! Bom, gente, eu no início do vídeo falei o quê? Sobre revoltas nativistas. Bom, a primeira revolta nativista que iremos ter no vídeo de hoje é a revolta de Beckman, ou a revolta dos irmãos Beckman. Beckman, professor? É. Iremos comentar sobre essa revolta nativista que ocorreu lá no norte do nosso país, o que conhecemos hoje como Pará e Maranhão. Mais precisamente no território maranhense. Mas o que foi essa revolta, o que levou a acontecer ela, como chegou a esse nome revolta? Bom, pessoal, primeiro nós temos que entender o contexto histórico. Que período nós estamos? O que estava acontecendo nesse período? Qual era essa sociedade? Lá no norte do que conhecemos hoje, Pará e Maranhão, né, era um pouco mais dividido do restante do território que conhecemos hoje de Brasil. Era mais desvinculado, tanto que eles se sentiam lá como o estado do Maranhão e do Grão-Pará, que não era a mesma coisa de quem vivia no Rio de Janeiro, Salvador, vamos botar ali Nordeste, aqui Sergipe. Bom, gente, era um sentimento totalmente diferente. Esse pessoal que morava lá na região do Maranhão e do Grão-Pará, e mais pro lado de cá do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Sergipe, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Alagoas, era mais afastado. Qual era o comércio de lá? Eles viviam mais, o pessoal, os colonos, né? Já que a gente está falando de 1684, que foi quando aconteceu essa revolta, mas vamos comentar sobre esse início da colonização, no início do século XVII. Esse início da colonização, esses colonos tinham como atividades comerciais a agricultura e pecuária, mas essa agricultura era voltada sobre as drogas do sertão. O que são essas drogas do sertão? Conhecidas naquela época como as drogas do sertão. Eles pegavam mais ali, faziam um meio de troca com os nativos e depois começaram a aprender a cultivar, escravizando os nativos, para poder fazer esse comércio para Portugal e para a Europa. Essas drogas do sertão se resumia a cacau, canela, castanha do Pará, pimenta, entre outros produtos que eles comercializavam com Portugal e daí comercializava na Europa. A pecuária também tinha gado, gado que era para produção de couro, couro sempre para a colônia e para a Europa. A partir desse entendimento de quem eram as pessoas que ali estavam, eram colonos vindos de Portugal, região ibérica, vamos botar assim, e algumas pessoas de lá da Europa colonizaram essa região. O que foi a revolta de Beck, ou a revolta dos irmãos Beck? Esses irmãos eram colonos fazendeiros dessa região do Maranhão. Eles eram alemães. Eles, como outros fazendeiros, começaram a se chatear com a organização que a colônia estava tendo com eles. Como assim, professor? Na metade do século XVII foi criado, aqui nas terras que nós conhecemos hoje como Brasil,
a Companhia Geral de Comércio. Essa companhia era a única que os colonos aqui faziam o quê? O comércio para a colônia. Tudo que eles compravam era através dessa Companhia de Comércio Geral. Isso mais na região Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco e por aí vai. Lá no Maranhão era basicamente a colônia diretamente mandava alguns barcos e fazia esse comércio com eles. Porém, teve uma escassez no comércio, teve tipo a balança comercial despencou. Por quê? Existia um período da invasão holandesa aqui nas terras brasileiras. Essa invasão holandesa trouxe muito prejuízo para a colônia portuguesa. Por quê? Quando os holandeses invadiram, alguns colonos estavam na região ali onde os holandeses invadiram, que foi ali Pernambuco, Sergipe, Alagoas, até o Rio Grande do Norte. Eles queimaram muita cana, mataram gado, ou seja, existe um comércio, certo, gente? E quando há escassez de produtos, os valores aumentam. E lá no Maranhão e no Grão-Pará sentiu isso. Existiam jesuítas que ali estavam para pregar a sua religião católica e converter os nativos. E esses jesuítas perceberam que os nativos não serviam para escravo e não precisavam ser escravizados. E também vamos ver essa questão do comércio, que ficou ruim. Que ficou ruim o comércio para eles, os preços altos, os colonos aqui tinham que pagar impostos altos para a coroa, e a coroa, quando trazia produtos para cá, era muito caro e às vezes vinha estragado. Nesse contexto foi criado um comércio chamado, uma companhia chamada de Companhia de Comércio do Maranhão. Essa Companhia de Comércio do Maranhão, para poder auxiliar esses colonos no que estava acontecendo a ver com o comércio, com essa escassez de produtos, esses preços elevados e por aí vai. Porém, essa companhia de comércio, ela faz o contrário. Eles também prometeram escravos, em torno de 10 mil escravos durante 20 anos, que essa companhia ia atuar ali, 500 escravos por ano, basicamente. Porém, essa companhia não trazia a quantidade de escravos certos por ano. Os preços eram altíssimos, eles traziam bacalhau, vinho, farinha de trigo para os colonos muito caro, e às vezes vinha um produto muito ruim. E os produtos daqui eles compravam extremamente baratos. Aí, ou seja, os colonos não estavam gostando muito. Pô, eu estou comprando produtos deles ruins e caros, e eles estão comprando os meus produtos extremamente baratos, assim não dá para viver. E também dizem que essa companhia de comércio do Maranhão burlava os preços, cobravam a eles um preço altíssimo, e para lá para a coroa dizia que o preço era baixo, e botava para alguns colonos lá, amigos da companhia de comércio, que era um preço menor, mas muitos estavam sofrendo essa agressão da companhia de comércio. Além dessa insatisfação que os colonos estavam tendo, existia outra a ver com os jesuítas. Quem são os jesuítas? Os jesuítas são uma congregação que veio de lá da Europa para essas terras novas, para poder divulgar a sua fé, mostrar a sua religião, mas não tão doce assim como eu estou falando, certo? Mas o que é que tinha a ver esses jesuítas? Existia um concílio chamado Concílio de Trento, que é realizado pela Igreja Católica, e lá eles decidiram que os índios não precisavam ser escravizados, mas não assim, que eles tratavam tão bem os índios ainda. Eles só não precisavam ser escravizados. E esses colonos aqui, eles acharam isso ruim. Estava com insatisfação por causa da Companhia de Comércio do Maranhão. E dois, tem essa questão dos jesuítas, que não estavam deixando, não estavam querendo deixar que os índios fossem escravizados. A Companhia de Comércio faz o quê? Não traz os escravos negros, né? Os escravos lá, os africanos, para a colônia, ali para a região do Maranhão. Trazem poucos e cobram caro pela mão de obra escrava. Ou seja, a partir dessas insatisfações todas, esses irmãos Beckman, junto com outros fazendeiros fortes lá, vamos dizer assim, que tinham muitas terras e comercializavam, eles não gostaram. Eles fizeram o quê? Na época, existia um governador geral e um capitão-mor que tomava conta das relações da coroa com essa colônia. O governador geral, ele foi para o Grão-Pará. Aí eles aproveitaram que ele tinha saído para resolver outras coisas lá. Com em torno de 60 a 80 homens, eles arquitetaram essa revolta e tomaram o governo. Foram na casa do Capitão Mor, depuseram ele, mandaram ele embora. Foi um conflito que não teve tanto enfrentamento, tipo, não teve uma batalha. Foi uma revolta, ocorreu algumas mortes, sim, mas eles foram bem incisivos.
arquitetaram bem ali o plano deles, porém eles não tiveram uma aproximação tão grande da população e principalmente da colônia. Por quê? No desenrolar, foi no dia 24 de fevereiro de 1684 que ocorreu a revolta, que eles tomaram ali a sede do Maranhão, tudo, expulsaram o governador-geral, expulsaram o capitão-mor, reuniram uma assembleia com representantes do clero, inclusive, com outros representantes, colocaram uma pessoa para poder representar ali o governo Maranhão e no decorrer de todo o ano de 1684 eles foram tentando tornar essa revolta deles como justa. Beckman, que é um dos irmãos, foi até Portugal conversar com a coroa, dizendo que não, minha revolta é justa, porque ele apresentou os fatos que estavam ocorrendo lá, porém a coroa não acatou, deu voz de prisão para ele e o mandou de volta para poder ser julgado lá com os outros revoltosos. Foi nomeado um tenente-geral, um tipo de governante para a colônia, que a coroa nomeou, para poder julgar eles lá no Maranhão. Chegando lá, esse novo governador cumpriu o que a coroa fez. Pegou todos os revoltosos, confiscou as terras, prendeu, e os líderes principais dessa revolta enforcou os dois. Ao enforcar os dois, rechaçou essa revolta, confiscando todas as terras, abafou e a partir daí se tornou novamente posse da coroa, essa colônia do Maranhão e do Grão-Pará. Bom, segundo algumas fontes, diz que o governador que tinha sido deposto procurou uma reconciliação ali, dizendo que não ia prender os revoltosos, que eles ficassem na deles e tal, mas eles não quiseram. Mas o que é que a gente pode tirar daí? O resumo dessa aula, dessa breve aula, é para a gente ter um entendimento desse início das revoltas nativistas, que nem sempre a coroa atuou aqui tranquilamente. Não foi só aquele, vamos dizer, aquela pressão indígena, botar eles para fora, não só teve esses embates. Teve embates também com os colonos que aqui estavam para poder pegar essas riquezas e levar a Portugal. Iremos perceber uma certa identidade. Por quê? Identidade dos colonos enquanto estavam aqui. Eles não se sentiam assim, então, eu sou de Portugal, se não eu sou de um certo país, estou aqui ajudando Portugal. Não era bem assim. Beckman, ao ser enforcado, ele tem uma frase, segundo algumas obras, que diz: eu morro pelo povo do Maranhão. É basicamente dessa forma. Ou seja, ele tinha essa identidade já que era pertencente a esse local. Isso segundo algumas fontes. E a partir daí nós percebemos a revolta nativista, tida hoje nós conhecemos como revoltas nativistas, por serem pessoas que estavam aqui há vários tempos, já ter constituído família e por aí vai. Com essa revolta é uma das várias que ocorreu no período do século XVII ao início do século XIX. Por que início do século XIX? Que nós estamos falando do período colonial. A partir de 1822 já é realmente Império do Brasil. Iremos aí promover mais vídeos sobre as revoltas nativistas. Essa daí está sendo a primeira a ser publicada. Espero que tenham gostado e trazido um certo entendimento sobre essas revoltas nativistas, entender como foram essas revoltas nativistas. Essa dos irmãos Beckman, um resumão, certo? Motivos comerciais e políticos. Eles não estavam gostando do valor da Companhia de Comércio do Maranhão, os altos preços que eles compravam e os baixos preços que eles vendiam, revoltados porque não podiam escravizar indígenas, revoltados pelo que estava acontecendo ali, uma baixa economia, estava sofrendo um déficit econômico muito grande lá e os colonos não estavam gostando disso. E a partir daí que teve esse estopim da revolta. Perceber que eles não eram tão adeptos à coroa e que a coroa estava massacrando bem eles mesmos. Que com essa companhia de comércio, com preços exorbitantes, sem cumprir com os escravos que era para trazer, estava dando uma defasagem a esses fazendeiros. E também a questão religiosa, que os jesuítas acreditavam que não precisava escravizar os índios e assim não tinha uma mão de obra barata para os colonos. Ou seja, toda essa mistura surgiu essa revolta. Ok? Espero que tenham gostado. Até uma próxima aula. Tudo de bom e até mais.